pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez, hein? Graças a Deus. Seja muito bem-vindo, tá bom? Espero que vocês gostem aí. E também não esquece, tá, pessoal? De estar aí curtindo, tá bom? E acompanhando aí cada conteúdo nosso. E pra você que não é inscrito, já aproveita aí, já se inscreve no nosso canal. Não se esqueça de compartilhar com a galera, tá bom? Com seus conhecidos aí, seus parentes. Dá essa força pro canal crescer, ok? Então, sem mais delongas, bora para o vídeo. Para a ilustração desta história, utilizaremos nomes fictícios. Em tempos antigos, as famílias seguiam um padrão de culturas, condutas, hábitos e, claro, não podemos esquecer de tradições que era passado de geração, ou seja, de família para família. E tudo começa em uma linda amizade entre dois fazendeiros daquela região, seu Joaquim e seu Francisco. Eles eram muito amigos e, na juventude dos dois, ficavam a maior parte do tempo amansando cavalos e até mesmo ajudando os pais nas tarefas do dia a dia. E, no tempo de folga, os dois não descartavam alguns mergulhos no riacho, que era a parte melhor depois de estarem tão exaustos. Ao amanhecer, Joaquim corria para o sítio do pai de Francisco para ajudar o amigo a terminar as tarefas rápido, pois assim teria mais tempo para brincar e nadar no riacho. E no outro dia, era a vez de Francisco correr até o sítio do pai de Joaquim e ajudá-lo nas tarefas, pois este era o combinado entre os dois. Joaquim sempre dizia que queria ser irmão de verdade do Francisco, e a mesma coisa concordava Francisco, pois era muito ligado um ao outro, que tanto se vestia quase que igual. Vale lembrar de um fato ocorrido quando Joaquim fazia aniversário. Quem soprava a vela era Francisco. Já quando Francisco era o aniversariante, quem soprava a vela era Joaquim. Uma linda consideração um com o outro. Joaquim era um jovem rapaz que era cheio de planos e sonhos e conversava muito com seu grande amigo Francisco, que também compartilhava o que pensava e também o que queria. Os dois, deitados sobre as margens do rio, olhando para o céu, dividiam planos futuros e até mesmo gargalhadas, pois, no meio destas conversas, fazia parte contar um pouco de piada. Verdadeiramente, eles sabiam aproveitar a amizade que tinha. Afinal, era desde pequeno que se conhecia, podendo dizer então que era basicamente mais irmãos que amigos. Sobre uma destas conversas, os dois fizeram um trato de que quando eles tivessem seus primeiros filhos, daria-se a mão em casamento se um tivesse menina e o outro menino. Já se fosse dois meninos, cada um deveria colocar o próprio nome como homenagem à amizade deles. O tempo foi passando e a vida de Joaquim e Francisco também, mas uma coisa que nunca mudou foi a amizade entre eles, pois era forte e verdadeira. Joaquim cresceu e casou-se, e seu primeiro filho foi menino, que colocou o nome de Jairo. Já o seu amigo Francisco também tinha sua companheira, que na sua primeira gravidez gerou uma menina, que se chamava Raquel. Tamanha foi a alegria dos dois, pois corria tudo da forma que eles queriam. Agora, Raquel já tinha um futuro esposo prometido, sem menos saber que foi dada sua mão para Jairo. Logo que se tornou moça, Raquel era uma jovem muito bonita, de pele morena, cabelos longos pretos e olhos verdes. Enquanto Jairo tinha um bom porte físico e bela aparência, contando também com uma excelente educação. Aqueles jovens sabiam do trato entre seus pais Joaquim e Francisco, que, mesmo sabendo disso, os dois já se gostavam e, inclusive, se encontravam às escondidas sem que Joaquim e Francisco soubessem, pois, na tradição de ambas as famílias, os filhos deveriam casar-se virgem e não poderiam namorar. Raquel e Jairo se encontravam quando podia e, mesmo assim, o respeito de Jairo pela Raquel
era grande, assim como seu amor por ela. Os dois estavam realmente apaixonados um pelo outro. Tanto a fazenda de Joaquim como a de Francisco era próspera, as famílias muito unidas e se encontravam para festejar ou programar o jantar entre os dois. As duas famílias unidas e alegres, enquanto em volta da fogueira, Raquel e Jairo namoravam com olhares sem que ninguém notasse. Como a própria história conta, a fazenda de Joaquim e Francisco era próspera, pois tinha homens que faziam todo o trabalho rural, na colheita das frutas, saladas e inclusive cuidar das vacas e plantações. Um trabalho bastante grande que era executado pelos funcionários da fazenda de Joaquim. Francisco também tinha funcionários e inclusive um capataz que, para quem não sabe, o capataz é aquele a quem o patrão tem confiança e passa a ter autoridade, atuando como subchefe entre os demais funcionários, que, nos dias atuais, é conhecido como gerente. Este capataz era muito querido por Francisco, pois era inteligente e administrava muito bem e com zelo. E, por isso, tinha a liberdade de sentar-se e almoçar sobre a mesa com a família de seu Francisco. Homem de grande confiança, tanto que, para Francisco, era como um filho. Acontece que, sem ninguém perceber, o capataz guardava no coração a paixão sobre Raquel, pois era notável que ficava com raiva toda vez que via Raquel próxima de Jairo. Movido pelos ciúmes e inveja, o capataz de Francisco chegou a discutir com Jairo, a ponto de ameaçá-lo, dizendo que não era bem-vindo às terras de seu patrão e que seria melhor para que evitasse problemas. Até então, Jairo não tinha entendido nada, pois ficou sem entender o porquê deste comportamento daquele capataz e, para não assustar mais a sua amada, acabou indo embora. Então Raquel, muito nervosa, pergunta ao capataz o motivo de tudo aquilo. E o capataz, não conseguindo se conter, agarra fortemente a Raquel e beija-a à força e acaba declarando tudo o que sente por ela. Ela empurra aquele homem e, amedrontada, foge para a casa de teu pai e, chorando muito, entra em seu quarto e tranca a porta. Logo que amanheceu, Raquel estava passeando pelo campo para esfriar a cabeça e pensando se deveria ou não contar para Jairo e seu pai o que estava acontecendo. No meio desta decisão, o capataz chega de surpresa até Raquel e pede desculpas sobre o ocorrido, e pedindo então que ela não contasse ao seu pai, pois não queria problemas e aquele lugar e seu emprego era tudo o que ele tinha. Raquel então aceita o pedido e diz ao capataz que o perdoa, mas com a condição de deixá-la em paz e que ficasse longe dela. O capataz concorda e, saindo, deixa Raquel a sós. Em uma noite, Raquel foge do seu quarto, como de costume, para se encontrar com Jairo, que a espera no mesmo lugar combinado. Estando os dois a sós, Raquel desabafa e conta tudo para Jairo o que aconteceu depois que ele partiu naquele dia e o que o capataz de seu pai fez a ela. Jairo, enfurecido, promete acertar as contas, mas acaba se acalmando pelos carinhos e o pedido de Raquel, que domina Jairo com beijos e abraços bem quentes e longos. Sobre a luz da lua cheia, que clareava os dois apaixonados, em uma parte mais escura sobre os arbustos, estava também, ouvindo e vendo tudo, o capataz, que seguiu a Raquel e, com toda aquela cena, dobrou seu ódio e ciúmes contra Jairo e Raquel. O capataz começou a observar todo o movimento de Raquel, o que fazia, para onde ia e as horas que voltava. Depois de semanas tramando, o capataz já sabia qual era o dia que Raquel gostava de ir até o riacho se banhar e então esperou o momento exato. Assim que observou Raquel apenas de peças íntimas, aquele capataz saiu por detrás das árvores e agarrou a moça, que, gritando por socorro, não teve opção a não ser usar a tua força contra aquele monstro. Raquel já estava sem energia, bastante fraca, pois
o agressor estava com as suas duas mãos sobre o pescoço da moça, empurrando o seu rosto para o fundo do rio, tentando afogá-la. De repente, algo surpreendente aconteceu, pois Jairo estava também seguindo a movimentação do capataz, que logo foi surpreendido pelos chutes e socos que Jairo desferia sem parar. Na batalha entre os dois, aparece também de surpresa Joaquim e Francisco com seus homens, que deixa bastante machucado o capataz, que quase afogou a jovem Raquel. Em seguida, o capataz foge, pois ele não imaginava que Jairo teria contado tudo para o seu pai e Francisco sobre o que estava acontecendo, e por isso o pai de Raquel já estava de olho na movimentação de seu empregado. Assim que percebeu a ausência de seu funcionário, reuniu os seus homens para segui-lo e ter a certeza de quem ele era. Voltando com sua filha viva, Francisco ficou muito feliz pela atitude do jovem, determinando então uma grande festa em homenagem à coragem de Jairo. E aproveitando este mesmo momento para celebrar o casamento de sua filha. Bem, quanto ao capataz, nunca mais apareceu depois da surra que levou. Deve estar correndo até agora. Eita, deve estar correndo até agora mesmo. E aí, pessoal, gostou da história? Nos veremos aí no próximo vídeo. Muito obrigado pela tua participação e até a próxima.